Não, o assunto escatologia é muito importante porque não fala sobre simplesmente um evento, mais um evento da Bíblia. Fala sobre o evento da Bíblia. Fala sobre a nossa grande esperança. Então, eu não sei vocês, meus amigos, mas o entendimento que nós precisamos ter é: eu e você, nós estamos vivendo a nossa vida para um único dia, que é o dia do Senhor. Então toda a nossa vida, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, ou seja, os seus sims e os seus nãos, eles estão apontando para um único dia. Então, cara, se eu morrer com 95 anos é uma boa para morrer, né? 95 anos eu morri. Esses 95 anos eu vivi aguardando por um único dia. E é por isso que nós, como CMD, nós valorizamos tanto esse assunto, porque é o assunto que Jesus valoriza. Por isso que nós pregamos sobre isso, por isso que nós fazemos retiro sobre isso, por isso que nós fazemos ECC sobre isso. Inclusive a ECC atual está sendo sobre escatologia. Então, espero que vocês estejam animados, amigos. Queima comigo, Cleus. E hoje, cara, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas, mas o cerne da mensagem é sobre estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que o próprio Cristo espera que você tenha para ser um homem, uma mulher dos últimos dias? Porque, cara, ontem nós tivemos uma reunião da adoração que foi muito boa, assim. E aí, o Gabs perguntou assim: gente, o que é adoração? E aí a Dá respondeu: adoração é dar uma resposta àquilo que eu estou vendo. E uau, é isso. Só que quando nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre adoração, nós vamos entender que não é apenas uma resposta, mas é dar uma resposta adequada ao que eu estou vendo. Então, o fim dos tempos, o grande dia do Senhor, é do mesmo jeito. Jesus, ele espera que você dê uma resposta para esse dia, mas é uma resposta adequada. Então, nos últimos dias, meus amigos, existirão dois grupos de pessoas. O grupo que está esperando, aguardando o retorno de Cristo, esperando e apressando, vivendo de uma maneira que o padrão das Escrituras exigem, e as pessoas que acham que também estão aguardando. E aí a gente vai ver sobre essas duas diferenças. Abre comigo aí num texto muito conhecido que eu quero falar hoje. Tomara que eu não chova no molhado. Mateus 25. Tô animado. Não, sai fora. Eu tô animado. Embora vocês não pareçam que estejam, eu tô. Tô nem aí não, sai fora. A gente vai ler alguns versículos. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Mateus 25, versículo 1, e diz o seguinte: então, não tá muito alto não no microfone? Não, tá de boa? Acho que é o retorno, né? Não estava acostumado. Vamos lá. Versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormindo. E à meia-noite ouve-se um grito: eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque os nossos lampiões estão apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E quando elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abra-nos a porta. Mas ele respondendo duramente disse, em verdade eu vos digo que eu nem vos conheço. Cara, esse é um dos textos, talvez uma das parábolas com certeza mais conhecidas da Bíblia. Porque quem nunca ouviu uma historinha sobre as 10 virgens, que 5 eram loucas e que 5 eram prudentes? É uma história muito conhecida, mas eu queria dar um zoom em alguns pontos para que a gente entendesse sobre o estilo de vida. E esse capítulo, essa parábola aqui, Jesus está falando sobre um casamento judaico. Mas o engraçado é que Jesus está falando de um casamento. E o personagem principais do casamento são os noivos. Mas nessa parábola aqui não. Jesus parece que dá um zoom naquilo que a gente poderia chamar de as madrinhas hoje em dia. Então, existe o noivo, existe a noiva, existe isso no casamento judaico, tá? Existe o amigo do noivo, existe os convidados e existem as jovens, ou as virgens, ou as madrinhas. E aí você pensa em casamento, você pensa na noiva, você pensa no noivo. Mas Jesus dá um zoom nessas personagens aqui, por quê? Porque ele está querendo nos ensinar algo. Jesus, ele está com a intenção de ensinar uma importante lição para os seus discípulos. Só que aí, cara... Eu estava escrevendo a mensagem hoje, eu falei, mano, beleza, mas como é que eu começo a mensagem? Tipo, eu não queria começar direto, né, batendo em vocês. E aí, então, a gente vai entender o que Jesus... Por que, então? Por que Jesus vai falar do nada? Será que ele fala sobre um casamento? A gente vai ver que não. Mateus 25, é logo depois de Mateus... Ah, vocês é bom em matemática, hein? Depois de Mateus 24, e meus amigos, Mateus 24, para quem é escatocrente, é o melhor texto, porque é o sermão escatológico de Jesus. Ou seja, é o homem falando dele mesmo. É o próprio Cristo descrevendo como ele viria, falando sobre a própria vida dele. E aí, Mateus 24 vai começar no versículo 3. A gente não vai ler, não. No versículo 3, os discípulos chegam e Jesus falam assim, Jesus, conta pra nós aí, como é que vai ser? Na verdade, ele fala assim, quais que são os sinais do fim dos tempos? E como é que vai acabar o mundo? Pergunta interessante. E aqui eu quero começar a entrar na mensagem. A pergunta deles foram, qual é o sinal? O que vai acontecer? Gente, sabe qual é a primeira coisa que Jesus fala? Fiquem atentos. Vai fazer sentido. Mas a primeira coisa, a coisa mais importante que Jesus pensa em falar sobre os discípulos respondendo essa pergunta é: fiquem atentos. Fiquem ligados. Por quê? Porque vocês não podem ser enganados por homens. E aí ele vai começar a falar dos acontecimentos que iriam acontecer, que vão acontecer na sua vinda. E a palavra atentos, meus amigos, é possuir visão. Fique comigo, tá? Possuir visão. Ter o poder de ver ou fixar os olhos. Então, quando nós começamos a olhar para a Bíblia e a narrativa do fim dos tempos, a gente vai ver tanto o Antigo Testamento quanto Jesus falando muito sobre olhos. Ele fala muito sobre os seus olhos. O Lê falou aqui domingo passado, ou na ECC, não lembro. Ele falou assim, nós precisamos ter os olhos da pomba. Por quê? Porque a pomba, ela tá voando aqui, tá? Vou imitar uma pomba aqui, ó. A pomba tá voando aqui. Quando ela quer pousar, presta atenção. Quando uma pomba quer pousar, ela necessita fixar os olhos dela em apenas um lugar. A pomba, meus amigos, não tem uma visão periférica, que nós chamamos, né? Ela não tem uma visão periférica, ou seja, ela não consegue, ao mesmo tempo que eu estou vendo a garrafa, estou vendo a tatá aqui atrás. Mesmo que embaçado, mas estou vendo ali atrás. Não. Quando a pomba ela foca num lugar, ela não vê mais nada. Só aquilo. Então, nós precisamos ter os olhos como de pomba. Por quê? Nós vamos aprender. E aí, a Bíblia vai falar sobre olhos. Vocês precisam ter olhos atentos em mim. Vocês precisam ter olhos como de pomba, ficar atentos para que ninguém vos engane. E aí, por exemplo, Jesus relaciona a visão e a comunidade. Uai, Gi, o que tem a ver? Nada, eu só queria falar de comunidade, como sempre. Mas em Lucas 6,41,
Jesus fala assim, ó, vamos lá, estou falando sobre visão, sobre olho, fique comigo. Jesus fala assim, ó, não tem como você querer tirar um cisco do olho do seu irmão, sendo que tem uma trave no seu. Jesus, meus amigos, não está falando para que eu não tire o cisco do Cleverson. Ele está dizendo, você não pode tirar o cisco do olho dele, tendo uma trave no seu. A advertência aqui é, não tenha uma trave no seu olho, mas depois que se livrar dela, tire o cisco do seu irmão. Por quê? Visão é importante. Jesus está dizendo sobre nós precisamos olhar atentamente para Cristo. E aí, amém. Ele confirmou a palavra. E aí eu queria ler alguns textos para não ficar nessa... Tipo, vocês parecem que não estão acreditando em mim. Eu vou provar biblicamente para vocês que olhos é importante e Jesus traz essa urgência para a igreja. Vocês não precisam abrir, não. Na verdade, abre aí Apocalipse 3,18. Eu vou ler alguns textos antes. Cara, olha o que diz. Salmo 119, 37, vai falar assim, ó. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver os caminhos que traçaste para mim, Senhor. Então está dizendo, olha, tira os meus olhos das coisas que são inúteis. Meus irmãos, existe uma chave para o fim dos tempos que é, se você se distrair, você está ferrado. Então o Salmo, você está falando assim, desvia os meus olhos das coisas que são inúteis e fixa os meus olhos no caminho que o Senhor traçou para mim. Mateus 6, 22 vai dizer, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Provérbios 4, 25 vai dizer, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Efésios 1, 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou, as riquezas da glória e herança dele nos santos. Salmo 123, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Hebreus 12, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Provérbios 22, 9. Esse aqui foi da oferta. Mas, meus irmãos, a Bíblia está recheada de conselhos dizendo, você precisa fixar os seus olhos em Cristo. E aí, Jesus um dia foi dar um conselho. Quem não ouviria, né, o conselho de Jesus? Eu ouviria. Ele falou assim, Giovanni, te dá um conselho. Ele falou, pode falar. Mas Apocalipse 3,18 é Jesus dando um conselho para a igreja. E o conselho dele é, aconselho-te, compra de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que te unja os teus olhos com o colírio, para que possas ver. Meus irmãos, o primeiro fundamento do fim dos tempos é, nós como igreja precisamos ver. E sabe, ver está falando de conhecimento, de descobrimento. É por isso que eu fico indignado que nós temos uma escola te ensinando a ver, mas você não vem. Desculpa, vamos lá. Nós precisamos ver, meus amigos. Nós precisamos ter os nossos olhos descobertos. O véu que te impede de entender qual é a boa vontade de Deus está nos seus olhos serem abertos. E Jesus está te empurrando para esse lugar. Então, quando Jesus está falando, quando Jesus está sendo questionado, na verdade, sobre o fim dos tempos, lá em Mateus 24, a primeira coisa que ele fala é, você precisa estar atento, ou seja, ter a visão aberta. E aí, continuando, Mateus 24, né, o contexto aqui, Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 14, Jesus vai falar sobre o princípio das dores. Não vou entrar nisso porque não é o tema,
mas ele fala sobre o princípio das dores. Do versículo 15 ao 28, ele está falando sobre a grande tribulação. E aí daqui para frente está falando sobre a aparição dele nos ares, como que as pessoas vão estar vivendo a sua vida, enfim. E aí, Jesus ele é muito bom, porque ao mesmo tempo que ele está explicando sobre a sua vinda, ele está dando conselho para os discípulos. E aí, vamos lá, ó, Mateus 24. Está aberto comigo aí? Mateus 24. A gente precisa, meus amigos, aprender a olhar minuciosamente para as Escrituras, cara, isso é fome, para aprender o que Jesus está falando ali para os discípulos. Então, ele está falando sobre a vinda dele, e a primeira coisa que ele fala, olha, você tem que estar atento. Qual que é o segundo conselho de Jesus? No versículo 42, é uma palavra que ele fala, ele diz, vigiai. Meus irmãos, talvez essa expressão vigiai, ela se tornou uma expressão tipo de um jargão gospel, né? Um jargão pentecostal. Vigiai, porque o diabo está ao derredor, bramando como leão. E amém, é verdade. Mas nesse sentido aqui, Jesus está dizendo, olha, tudo o que eu disse aqui vai acontecer. O Filho do Homem, ele aparecerá nos ares. E o que vocês têm que fazer é vigiai. Meus irmãos, nós não podemos cair no lugar de, não, eu sou jovem. Eu sou a geração eleita do Senhor. Eu sou a geração que verá o dia do Senhor. Mas você não vigia. Então ele diz, vigiai. Vigiai. E aí no versículo 44, ele continua aconselhando, ele diz, por isso estai prontos. Quando tudo isso acontecer, estai prontos. No versículo 45, ele vai dizer, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Meus irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo, mas Jesus aqui está construindo um caráter de um homem do fim. E o caráter do homem do fim, o estilo de vida do homem do fim, é aquele que é atento, é aquele que tem os olhos abertos, é aquele que vigia, é aquele que estará pronto, é aquele que é fiel e prudente. Então, enquanto Jesus está falando sobre grande tribulação, aparição nos ares, ele diz, olha, mas vigiai. Olha, mas quando eu aparecer, você precisa estar pronto. Sabe, a gente fez essa camisa aqui, né? E as pessoas ficaram um pouco chocadas com a gente. Porque, tipo, o quê? Jesus com olho de fogo. E cara, eu sei que às vezes parece engraçado, mas na verdade isso é muito trágico. Isso é muito preocupante, porque como assim as pessoas não sabem que os olhos de Jesus nesse momento estão em chamas? É por isso que ele diz, você precisa estar pronto. Pronto para quê? Para simplesmente ser arrebatado? Não. Simplesmente para não se ofender com o homem que virá. Porque muitas das pessoas ficam assim, não, Jesus é bom. Jesus, ele é o Cordeirinho de Deus. Então, quando Jesus vier, ele vai me amar. Ele diz, estai prontos. Porque a veste de Jesus, meus amigos, vai estar salpicadas com o sangue. E não é o sangue dele. Então Jesus está construindo um caráter, construindo um estilo de vida dos homens que verão o grande dia do Senhor. Ai, tomara que eu veja, mano. E que eu esteja pronto também. Vamos lá, onde que eu parei? E aí, beleza. Então a gente entendeu aqui que... A gente entendeu o que estava acontecendo antes da parábola. Jesus está falando assim, olha, vocês querem saber? Eu vou falar. Ó, vai acontecer, princípio das dores, ele fala. Agora vai ser a grande tribulação. Aí ele fala, vigiai, fala, estejam atentos, fala, você tem que estar pronto. Então, para ficar mais claro ainda o que Jesus estava querendo dizer sobre ele retornar e a gente estar pronto, ele fala assim, quer saber? Eu vou contar uma parábola. E aí é o que nós lemos, a parábola das 10 virgens. Então a gente vai entrar, né? A gente vai ver alguns pontos da parábola, sim, mas
a conclusão da parábola, o resumo da parábola, Jesus está dizendo que mais importante, quando você lê Mateus 25, você entende que mais importante que começar queimando é terminar queimando. Jesus está ensinando que permanecer aceso quando Ele voltar é mais importante que eu queimar hoje. É por isso, meus irmãos, que... Você quer ver uma coisa? Eu sempre falo isso aqui, sempre falo. Aqui dentro, ninguém pode olhar para mim e falar que eu sou homem de Deus. Ninguém. Você não tem a capacidade de me olhar e falar, o Gi é um cara de Deus. Por quê? Porque eu só serei o homem de Deus aprovado daqui a 50 anos. Porque não é como eu estou começando, é como eu vou terminar. Não é sobre como eu trato a G hoje, é daqui a 50 anos ela poder dizer, o Gi nunca me maltratou. O Gi cumpriu com o seu sacerdócio dentro do nosso lar. Aí sim, talvez, você pode dizer, o Gi é o homem de Deus. Ontem eu estava com o Clércio e ele falou assim, Gi, e a conferência, como é que foi para você? Eu falei, não sei, mano. Eu falei, o Clércio assim, ele quer dizer que ele fica, como que você não sabe? Eu falei, mano, não sei, sabe por quê? Porque nós falamos sobre o Espírito Santo. Então se daqui a 4 anos, a igreja ou eu for um homem movido pelo Espírito Santo, aí eu vou dizer, a conferência foi boa. Porque a conferência gerou em mim. Meus irmãos, tudo que nós fazemos aqui, tudo que eu leio, tudo que eu canto, tudo que eu falo, o discipulado, os conselhos, é para gerar algo em mim. É para gerar, sabe, gente? Amém. Nós não podemos, cara, isso aqui veio agora. Nós não podemos cair na síndrome da gravidez falsa. Você está inchando, mas você não está gerando. Sua barriga está desse tamanho, mas você está oco. Não tem nada sendo gerado em você, cara. É por isso que mais importante do que verificar os meus frutos agora é saber se eu vou permanecer no final. Vocês estão comigo, gente? Então, a parábola não é sobre ser intenso ou só sobre ser prudente. Não, então eu vou ser prudente. Não, então eu vou ser intenso aqui, eu vou queimar e amanhã a gente vê. Ou então não, eu vou me guardar aqui, vou ficar frio no meu lugar. Né? Amém, Senhor. Porque o que importa é ser prudente. Não, cara, a parábola é sobre homens e mulheres que são prudentes, queimando até o fim. As 5 virgens que entraram para as bodas do Cordeiro foram as 5 virgens prudentes, mas elas começaram queimando e terminaram queimando. Então, qual que é o chamado para a igreja, para um estilo do fim? Eu preciso começar queimando e eu preciso terminar queimando. E para falar sobre como dar mais um pouquinho, cara, sabe por que você apaga às vezes? Porque você está sozinho. Você está sozinho, cara. Na minha infância / adolescência, eu era... Como é que eu posso dizer? Eu era meio endemoniado, assim. Minha mãe, ela orava, aí o demônio não saía, aí ela me batia pro demônio sair. Às vezes funcionava. Mas, por que eu tô falando isso? Nossa, esqueci. Lembrei. Na minha adolescência, a gente tinha uma brincadeira de fazer balão. Então a gente pegava bambu e papel de pipa, como é que chama? Papel de seda, fazia um caixotinho assim, estruturado, e fazia um balão. A gente pegava papel higiênico, se não fazia balão na pregação, pegava papel higiênico e cera de vela, sabe? Fazia um monte de papel higiênico assim, pingava cera de vela e virava uma vela. A gente queimava, o balão subia. Amém? Amém. Só que, cara, às vezes a gente tava lá tipo assim, ó. Eu tô aqui sozinho, vou acender aqui o balão aqui. Aí eu riscava o isqueiro, apagava. Oh, bosta. Aí eu riscava de novo. Aí de repente, isso aqui é espiritual, tá? Clércio, eu fiz um isqueiro assim, ó. E tá apagando. E eu, nossa, que saco. Aí de repente, meus irmãos, chegava algum amiguinho meu e fazia assim, ó. E aí acendia.
Vamos lá. Sabe, o nosso problema é que nós queremos queimar e continuar queimando sozinhos. Meu Deus. Então tem muita vez na nossa vida que alguém precisa chegar e ficar assim, você, mano, não apaga não. Não, continua, velho. Continua. Sabe, gente, já teve vezes desse cara aqui tá possuído também. Eu vou desistir de tudo, eu vou largar tudo. E eu falava, gente, eu não pregava pra ele. Teve um dia que eu não preguei pro Lê. Ele tava possesso. Eu falei, mano, não vou pregar pra você não. Sabe o que eu fiz? Ele tava lá na porta da minha casa. Lá na Palmeira, lá longe. Ele foi lá e falou, ó, a cabeça, Leandro. Tô te entregando a igreja. Você cuida aí, que eu tô saindo fora, não quero mais nada, que não sei o que. Eu tipo, beleza. Só que era uma época que eu era muito imaturo, mas muito imaturo. E eu não sabia aconselhar. Gente, eu dentro do carro. Sabe o que eu fiz? Mano, peraí. Saí do carro. Entrei na minha casa, peguei uma mochila, coloquei roupa, saí, entrei no carro. Mano, vambora. Vambora pra onde, mano? Vamos pra sua casa. Porque se você não conseguir orar, eu vou ser o seu joelho. Se você não conseguir ler, eu vou ler e vou avisar pra você ouvir. Porque o que eu tava fazendo? Mano, não apaga não. Eu tô aqui, não apaga não, velho. E hoje tá aqui. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Sim ou não? Sim. É por isso que eu canso, tá vendo? Então, a parábola, ela está evidenciando, meus amigos, que é o que eu quero destacar hoje. A parábola das 10 virgens, ela está evidenciando que um cristão do fim dos tempos, ele precisa aprender a permanecer. Repita comigo, permanecer. Permanecer. Meus irmãos, nós precisamos aprender a permanecer no Senhor. E não só no Senhor, é em tudo. Cara, meu Deus, se existe uma dificuldade na nossa geração é de permanecer. Você quer ver uma coisa? Não é nada difícil você achar um novato na academia. A coisa mais fácil do mundo. Chega lá e falou, faz quanto tempo aqui? 2 semanas. Falei, janeiro, meu irmão, vai lá que você vai ver. Vários novatos. É muito fácil você achar alguém que está começando na academia. Difícil é achar alguém que faz há 30 anos sem errar. Dificuldade em permanecer. Vou murchar a barriga aqui porque eu estou sendo hipócrita agora. Janeiro tá aí, pessoal, tô brincando. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Então, nós precisamos aprender urgentemente a permanecer, cara. Gente, é só eu ou tem mais alguém aqui que todo ano coloca 10 metas espirituais e cumpre 2? É só eu? Você falou que sim, Ruth, que é isso? Aí ele fala, você cumpriu 2, eu cumpri 1. Porque nós temos a extrema dificuldade de permanecer. Nós amamos ser intensos. Eu sou um cara muito intenso. Eu gosto muito, tipo assim, Giovanni, vamos começar o negócio do zero na hora. Mas, não, Giovanni, o negócio é vender gelo para esquimó. Vambora! Porque eu sou intenso, mas nós temos dificuldade de permanecer na intensidade. O chamado de Jesus por essa parábola é, vocês precisam permanecer acesos. E cara, eu quero pedir agora licença aos mais velhos. Não me entendam mal, não estou querendo atacar ninguém. Eu estou falando sobre a minha vida, uma oração que eu estou fazendo para mim. Isso aqui não é sobre chegar numa velhice totalmente gelado. Sobre chegar numa velhice e dizer que não, esse negócio de avivamento é coisa de jovem. A Bíblia me garante que eu preciso terminar os meus dias, mesmo com a minha bengala na mão, cheio de artrite, artrose, reumatismo, mas ainda queimando pelo Senhor. Queimando pelo Senhor. Abre comigo agora. E, gente, daqui a pouco vocês sabem, peraí. Por que eu ia falar sobre Noé hoje, na verdade.
Até ontem eu estava indeciso se eu falava sobre Noé ou sobre isso aqui. Mas Jesus começou a me convencer que isso aqui era para a gente ouvir, porque, gente, nós precisamos entender sobre permanência, precisamos ter a revelação sobre permanência. Por quê? Porque o que revela caráter é permanência, não intensidade. O que revela um caráter aprovado é o tempo. E só quem permanece que vai ser aprovado por Cristo. Então, se hoje eu não entendo que eu preciso aprender sobre permanecer no Senhor, eu vou começar a julgar os meus resultados como frutos. Só que o que julga caráter é tempo e não fruto. É por isso que entendimento da mensagem, gente, o que garante que vocês estão entendendo a mensagem não é o algo que você fala. É o compromisso que você assume em viver o que eu estou falando. Vocês estão comigo? Sim. Por quê? Porque senão a gente vira uma geração muito rasa. Sabe? Algumas pessoas criticam o nosso movimento, não sei se é movimento que posso falar, o nosso DNA de igreja, porque eles falam assim, não, são jovens rasos. São jovens que são apenas... É apenas uma performance. Só que, meus irmãos, será que a gente pode parar de dar munição para eles falarem isso? Será que a gente pode parar, então, de tipo assim... Não, esses caras aí é só um jovem tatuado. Mas será que você não é mesmo? Será que não é verdade? Será que não é verdade que eu sou só um cara tatuado e que não tem nada de Deus? Meu Deus. Por quê, gente? Porque permanecer no Senhor vai revelar meu caráter. Então, um cara que odeia tatuagem, ele vai ter que assumir que eu sou de Deus. Por quê? Eu vou estar com 90 anos tatuado, mas queimando por Cristo. Vamos lá. E talvez aí ele entenda que a minha tatuagem não me atrapalhou em nada. Então você não pode ficar bravinho com os nossos irmãos mais velhos que falam sobre tatuagem, se você de fato é só um cara tatuado. É só um cara cabeludo. Glória a Deus. Vamos lá. A vida com Cristo, a vida proposta que Cristo fez para nós, ela pode se resumir em uma coisa: ser encontrado fiel. Meus irmãos, quando Jesus voltar, a separação que ele vai fazer, e nós vemos isso claro em Apocalipse, não é os que orou e expulsou demônios para cá, os que não orou para lá. Não, os que abriram igreja vão ser salvos. Os que não trabalharam na igreja não vão ser salvos. Não. A separação de Cristo é servo bom e fiel para cá. Servo que não me conheceu e não permaneceu, inferno. Não, você olha aqui, 12 anos de idade, mas permaneceu na sua medida, vai ser salvo. Olha aqui um tatuado que pregou, que suou para pregar, mas não permaneceu, que legal, vai para o inferno. Essa é a separação de Cristo. Então, o que eu preciso como homem? Ser encontrado fiel. O que nós precisamos como comunidade, meus amigos? Sermos encontrados fiéis. Então, qual que é a diferença de intensidade e de permanência? E eu estou muito nessa vibe, né, de pregar sobre uma coisa ou outra. Mas um exemplo muito bom de permanecer fiel, de permanecer intenso é: você não pode. Não, você pode. Você pode. Mas não é para você sair daqui e jejuar por 40 dias. É para você sair daqui e jejuar uma vez na semana por 40 anos. Vamos lá. Meus irmãos, permanecer em Deus não é sobre você bater a cabeça no púlpito todos os dias. É daqui a 50 anos eu vim aqui, você tá tipo assim, mesmo devagarzinho, mas tá aqui assim, ó, batendo a cabeça no púlpito. É sobre permanecer fiel. Sabe, nós precisamos entender que Deus ele nos chama para permanecer. Para permanecer. De acordo com João 15, é o texto que eu ia pedir para vocês abrir, mas vamos ganhar tempo. João 15 vai falar sobre a videira verdadeira. Todo mundo sabe? Eu sou a videira verdadeira.
quem está em mim permanecer, Em João 15, a palavra permanecer aparece mais de 12 vezes. A palavra fruto aparece metade disso. O que eu entendo com isso? Que para Cristo, sucesso é permanecer e não dar fruto. Quando ele está ensinando sobre... Olha que engraçado. Quando Jesus vai ensinar sobre dar fruto, ele fala muito mais sobre permanecer nele do que em dar fruto. Porque é uma frase bátida já. É só permanecer em Deus, que o resultado disso é frutificar. É frutificar. Só que, meus irmãos, nós caímos no erro de julgar a qualidade espiritual de alguém pelos seus frutos e não pelo tanto que ele permanece. Então, o quanto você prega, o quanto você trabalha, o quanto você lê a Bíblia, o quanto, sabe, é só fruto. Mas a pergunta é o quanto você tem permanecido em Deus. O quanto você tem se tornado, sabe, gente, algo que Deus está falando muito comigo é: nós precisamos nos tornar uma geração mais resistente. Resistente, cara. Falando um pouco do lado, né, natural da vida, assim, eu fui criado, gente, por um pernambucano. Meu pai, com 10 anos de idade, ele cortava cana. Então meu pai me ensinou, eu não podia chorar fino, gente. Chora igual homem. Eu não podia chorar fino, eu não podia. Se eu me machucasse e chorasse, ele falava: ó, ajeita. E por que eu tô falando isso, né? O que tem a ver com a mensagem? Só que, olhando pro natural, muita coisa espiritual é revelada. Gente do céu, às vezes eu convivo com alguns homens que eu fico tipo assim: meu Deus, o cara tem 22 anos de idade e não tem um calo na mão, sabe? É todo cheio de debilidades emocionais. E eu não estou dizendo que você passar por situações complicadas é errado, não. Estou dizendo, a gente precisa ser mais firme, cara. Sabe? A gente precisa ser um pouco mais resistente. Às vezes eu fico olhando para o nosso evangelho e eu coloco o nosso evangelho do lado dos mártires e me dá vergonha. Às vezes eu coloco a minha vida espiritual do lado de homens que morreram comidos por leões e me dá vergonha. Porque enquanto esses caras sabiam que seriam devorados por leões, eles cantavam: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Então nós precisamos aprender a resistir um pouco mais. A resistir um pouco mais. A permanecer um pouco mais. Em comunidade. Vocês estão aqui, gente? Sim. Então, Gi, você está falando que é só permanecer e não precisa dar fruto? Não, cara. Fruto é consequência de permanecer. Então a gente não faz força para dar fruto, a gente faz força para permanecer em Deus. Essa é a minha força. E uma coisa que eu estava pensando sobre resultado, frutos de permanência visível. Você quer ver uma coisa? O fruto mais visível de permanência são vocês. Gente, você sabe por que vocês estão aqui hoje? Sabe por que, sei lá, quem está aqui há 1, 2, 3 anos, que seja, na CMD, é porque homens como Thaís, Gabriel, Patrícia, Leandro, Luana, homens que permaneceram e estão permanecendo há quase 10 anos, falando a mesma coisa. Então isso aqui que eu estou vendo é fruto não de intensidade apenas, mas de permanência. Eu sou fruto de permanência, porque alguém decidiu permanecer, eu nasci. Então quando nós permanecemos em Deus, com os olhos fixos nele, como nós lemos aqui, os frutos são consequência disso. Amém? Então vamos voltar lá para a parábola, para a gente entender um pouco. Vamos lá, Mateus 25.
Então Jesus ele fala sobre a parábola e basicamente 5 tem azeite nas lamparinas, 5 não tem azeite na lamparina. E a primeira lição que a gente aprende, que eu já até falei, é que como nós terminamos importa muito mais do que como nós começamos. Então, quando você vai assistir uma corrida, né, de um longo prazo, assim, de um longo caminho, ninguém começa disparado na frente. Então, Giovanni, você vai correr daqui em São Lourenço. Misericórdia, tá amarrado. Mas supondo, gente, você vai correr daqui em São Lourenço. Se eu sair daqui agora disparado, correndo muito rápido, mano, chegou na escola ali embaixo, eu tô com a língua no joelho e... Sou asmático ainda? Então todo mundo que começa disparado tende a perder a velocidade e parar no meio do caminho. Então a primeira coisa que nós aprendemos com a parábola é: eu preciso ir sempre e constante. Então quando eu estou desanimando, eu preciso falar: mano, eu não quero mais ir, Cléber, isso é agora. E aí ele precisa falar: mano, vamos comigo. Então como eu termino a carreira cristã é o que define se eu vou ou não ser salvo, se eu vou ou não estar pronto, como Cristo disse. Então, como nós terminamos é mais importante do que como nós começamos. A segunda coisa que a gente aprende com a parábola é: andar com quem tem óleo não garantirá que você vai ter óleo. Meus irmãos, óleo não se reparte. Óleo não, nós somos uma comunidade. Ei, vida com Deus não se divide. Sabe, eu te amo, cara, mas não tem como eu orar por você, eu orar no seu lugar. Então, não é porque você está numa igreja que ora que a sua vida de oração está garantida. Você precisa, meu irmão, buscar o seu óleo, sabe? Você precisa entrar no seu quarto com a sua lamparina e dizer: Jesus, me dá um pouco mais de óleo para que eu permaneça até o final. E uma coisa que eu aprendi é que a moeda do céu é fome. Falei isso para o Dedê ontem. A moeda do céu é fome. Você quer óleo? Você precisa de fome, cara. Você precisa de fome. Então, eu sinto que às vezes a gente tá assim, ó. Nós somos um barquinho aqui, já falei isso, né? Nós somos um barquinho aqui, o barco da CMD. Navio pirata da CMD aqui, ó. E geral tá nesse barco. Eu, Thaís, Dona Mília, Vance, geral no barco aqui. Estamos indo para o mesmo lugar. Só que, gente, você está no barco da CMD não te garante que você vai ser aceito por Deus. Vocês estão comigo, gente? Sim. Então, andar com quem tem óleo, andar com quem ora, andar com quem jejua, andar com quem tem unção, não te garante que você também é assim. Por quê? As 10 tinham lamparinas, porém 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então será que no meio dessas virgens aqui eu não estou sendo imprudente? Então eu ando muito com a Nath, mas será que nós dois, mesmo sendo as jovens da parábola, será que ela não é a prudente e eu sou a imprudente? Eu preciso me perguntar isso, meus irmãos, porque senão a gente vai ser decepcionado. A terceira coisa é que candeia não garante óleo. O que significa? O que é candeia? O que é vasilha, né? Elas tinham as suas lamparinas e elas tinham as suas vasilhas para guardar óleo. Vasilha aqui, candeia aqui é estrutura. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Nós temos a mesma estrutura. Ou seja, nós ouvimos as mesmas mensagens, nós temos acesso à mesma ECC, nós temos acesso à mesma conferência, nós temos acesso à mesma Bíblia, ou seja, nós, assim como elas, as 10, tinham a mesma estrutura. Mas o que eu faço com a estrutura que é me dada garantirá o meu futuro. Então, o grande problema é que com a mesma estrutura, alguns constroem caráter, outros constroem performance. Meu Deus! Com a mesma estrutura, as 10 eram virgens.
Só que 5 virgens eram virgens de caráter. E 5 virgens eram virgens de performance. Então o meu grande medo da CMD, estou falando da outra igreja não, da CMD, é nós pegarmos a estrutura que Deus tem nos dado e estarmos construindo uma grande performance. Um grande teatro. Ao invés de construir um grande caráter aprovado. Homens e mulheres que permanecem em Deus. Então, ter a estrutura de todos não garante que você vai ter óleo. A quarta coisa, para a gente caminhar para o final, é que nós precisamos aprender a guardar o nosso óleo. A guardar a nossa intimidade com Jesus. Gente, vocês estão entendendo que o que a gente está construindo aqui é um caráter e um estilo de vida do fim, amém? Não perde isso não, tá? Então, como é que eu guardo a porção que Deus me deu, Giovanni? Não. Os nossos nãos revelam as nossas prioridades. Como é que eu guardo uma porção? Eu preciso guardar a porção falando não. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar que tudo que Sansão precisava para não sofrer o que sofreu era falar não para Dalila? Sabe, a falta do não fez um guerreiro destemido pelos seus inimigos acabar careca e cego. Um grande guerreiro, aquele que chegava no lugar assim, os inimigos tremiam de medo, porque fala que ele tinha uma força divina. Mas porque ele simplesmente não soube falar não, ele acabou careca, cego e puxando o moinho. Então, às vezes, meus irmãos, você é um grande guerreiro de Deus. Deus te levantou, vou ser bem pentecostal agora. Deus te levantou para um ministério, meu irmão, muito forte. Deus talvez te chamou para tocar Baipendi, tocar o Brasil, tocar as nações, sei lá. Só que aí, pela falta de não que nós não dizemos, nós estamos carecas e cegos. E vocês lembram? A primeira coisa que Jesus disse, olha, sejam atentos, tenham visão. Vocês precisam ter os olhos abertos. Eu preciso aprender a falar não, meus irmãos. Sabe, nem tudo. Nós vivemos um relativismo tão grande hoje em dia que a gente não entende que nem tudo que fulano pode fazer eu também posso. Nós precisamos ouvir de novo, ou ler, na verdade, a carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, eles podem, você não. Vamos lá. Sabe, enquanto a frase eles podem e você não te ofender, você não entendeu o evangelho ainda. Porque a maior alegria da minha vida é saber que eles podem e eu não. Porque eu não poder, guardo o óleo que eu tenho. Guardo o óleo que eu tenho. Quinta coisa, informação não é conhecer. Todas elas, as 10, todas elas sabiam que o noivo viria. Todas elas sabiam que o noivo viria. Então, aguardar Cristo não é garantia que você será salvo. Saber que Ele virá não é... E saber como Ele virá. Saber que Mateus 24 fala que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Você até sabe que isso não é sobre velocidade, mas sobre todos verão. Você sabe disso. Você sabe como vai funcionar a grande tribulação. Mas lembrem, a parábola me garante que saber não é garantia que eu vou entrar. Saber sobre a volta do noivo não garante. Aguardar Jesus não garante que eu vou ser prudente. Sabe, quando a gente olha para o exterior, eram 10 virgens. Sabe, olha que engraçado. Olha as coisas que elas tinham em comum aqui, ó. Todas eram virgens, todas foram convidadas, todas tinham lâmpadas e vasilhas, todas dormiram. Então não foram só as imprudentes que dormiram, todas dormiram, todas queimavam no início.
Então quando a gente olha para o exterior, você não consegue diferenciar quem é quem. É por isso que, meu Deus do céu, eu não consigo pregar, não falar sobre mesa, desculpa. É por isso, meu irmão, que você necessita sentar numa mesa com alguém mais maduro que você e mostrar quem você é de verdade. Sabe, gente, você precisa chegar, eu vou falar para os casados agora. Eu tô nessa vibe, né? Você precisa chegar e, Gabriel, eu tô com vontade de trair a minha esposa, o que eu faço? Sabe uma coisa que eu aprendi, gente? Quem confessa tentação não confessa pecado. Meu Deus. Quando eu aprendo a confessar as minhas tentações, eu excluo da minha vida o ter que confessar os meus pecados. Olhando daqui de cima, olha, todo mundo santo, todo mundo virgem, todo mundo esperando o cordeiro, todo mundo aguardando, todo mundo queimando. Mas eu não posso julgar vocês pelo que eu estou vendo. Eu julgo vocês pelo óleo que vocês têm. Então, todos nós até podemos fazer a mesma coisa, mas talvez não com o mesmo coração. E aí, a parte que ele fala assim, ó, e as 10 dormiram, as 10 cochilaram. John Piper vai falar que esse cochilar é como se elas tivessem caído na vida comum. Elas caíram na vida comum. Então, cara, o cochilo aqui não é tipo dormir literalmente, é tipo eu cair na vida comum. O que é isso? Eleição de novo? Flamengo? Queima eles. Então, John Piper fala que elas cochilaram, ou seja, elas caíram na vida comum. E, meus irmãos, isso é tão preocupante que a gente não se atenta. Mas quando Jesus vai falar isso em Mateus 24 também, quando ele vai exortar o povo do tempo de Noé, presta atenção, gente. Deus não exorta o povo no tempo de Noé apontando os seus pecados. Deus condena o povo do tempo de Noé por ter caído na vida comum. E eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Nada disso é pecado. O pecado é quando a vida comum me cega. Quando a vida comum tira o meu brilho e eu paro de queimar, eu estou cochilando. Então nós precisamos, meus irmãos, nos atentar e não cochilar. Ou seja, a sua vida comum, o seu trabalho, a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua esposa, não pode roubar de você a coisa mais preciosa que você tem na vida, que é a esperança de ver o Cristo voltar. Então, o que aconteceu com o povo de Noé é que eles perderam a percepção, eles perderam a sensibilidade da vinda do Cristo, da realidade de Deus. Noé disse, vai chover. Tem chover, mano. Então hoje a gente fala, olha, Cristo está voltando. E alguém diz, tem 2000 anos que está voltando. E o fim dos tempos serão como nos dias de Noé. Pessoas bebendo e comendo, casando-se e dando-se em casamento. Ou seja, pessoas que estão cochilando, perdidas na sua própria vida. Mas nós precisamos ser libertos disso. E aí, que retrata um pouco essa parábola, que é, nós precisamos viver à espreita de Jesus. Nós precisamos viver à espreita de Jesus. Lembra que o capítulo 3 de Mateus 24 era Jesus dizendo, olha, fiquem atentos. E o que é então viver à espreita, né? Gente, a gente adotou um gato. E ele chama Chico. E esse gato, gente, ele é... Eu já orei algumas vezes por ele. Tipo, demônio mirim, sai dele. Porque ele dorme o dia inteiro e de madrugada ele quer subir nas paredes. É impressionante. Só que ele é muito engraçado. Tipo assim, olha, eu tô na cozinha e tô indo pra sala. O Chico, ele fica assim, ó. Quando eu passo, ele me ataca. Isso aqui é viver à espreita. Eu estou tão atento
com os olhos tão fixos no meu alvo, que quando ele aparecer, eu estou pronto para atacar. Então, nós precisamos estar à espreita de Jesus. O que isso quer dizer? Quem aqui já viu aqueles programas de bicho, né? Você vai ver a leoa caçando. A leoa caçando, ela fica muito concentrada, paradinha. E a coisa mais importante que ela tem que fazer é ficar em extremo silêncio. E a coisa mais importante ainda que ela precisa fazer é não deixar nenhuma outra coisa tirar a sua atenção da sua presa. Vocês estão me entendendo, gente? Sabe, o que nós mais precisamos nesses dias é excluir as distrações. Sabe, viver à espreita de Cristo eu estou com os olhos tão fixos na minha presa, que é Cristo, que quando Ele aparecer, eu estarei pronto para atacá-lo. Eu estarei pronto para invadir essa realidade. Então, que a gente viva à espreita de Jesus. Então, se a sua atenção ela é disputada, e cara, isso é uma verdade, a nossa atenção ela é disputada. O tempo todo você fica recebendo turbilhões de coisas para te distrair. Mas, meus irmãos, vamos lá, cara. Você escolhe para quem e para o que você dá a sua atenção. É por isso que eu acho que nós precisamos crescer em maturidade. Eu escolho para quem eu dou atenção. E aí, para encerrar de fato, quando estava encerrando o sermão, pensando sobre espreita, sobre estar atento, sobre estar à espreita de Jesus, Jesus me lembrou dos atalaias. Quem eram os atalaias na Bíblia? Existiam os reinos, e dentro desses reinos existiam muralhas, né? Muralhas para defender esse reino. Então, nos 4 cantos desse reino existiam torres muito altas, e nessas torres homens subiam lá e eles eram chamados de atalaias. Por quê? Porque esse cara ele era responsável por subir nesse lugar alto e ficar atento ao horizonte. Ou seja, eu sou um atalaia e aqui atrás está meu reino. Eu preciso estar o tempo todo atento, porque se o inimigo brotar no horizonte, é minha responsabilidade pegar a minha trombeta, tocar a minha trombeta e dizer, olha, o inimigo está se aproximando. E aí, quando eu estava falando sobre isso, Jesus disse, vocês precisam voltar a ser atalaias, a subir nos lugares altos e a vislumbrar o futuro. Vislumbrar aquilo que está além da sua vida comum. Meus irmãos, eu quero uma vida boa também. Eu estou trabalhando por uma vida boa. Eu estou trabalhando sim para conseguir ter um carro, para conseguir ter uma casa melhor. Está tudo bem. Mas eu preciso subir no lugar alto e ver além disso. O atalaia, o estilo de vida do fim dos tempos é aqueles que olham além das suas vidas comuns. Então, toda a minha vida não se resume em eu conquistar coisas terrenas. Toda a minha vida se resume em eu estar à espreita do grande dia do Senhor, atento, com os olhos fixos e preparado, porque a hora que Ele aparecer no horizonte, eu estarei pronto para Ele. Com a minha candeia cheia de óleo, com a minha lamparina acesa, esperando o meu amado.